A história que você está prestes a ouvir começou com um grito. Não era um grito de raiva, mas de dor pura, rasgando o silêncio pesado de uma mansão de luxo onde a tristeza havia se instalado como um hóspede permanente. Era o som do caos, o luto transformado em fúria infantil. O pequeno Léo, de apenas 6 anos, estava no centro da sala de estar, coberta de mármore frio, destruindo tudo o que conseguia alcançar. Vasos de porcelana caríssimos, porta-retratos com a imagem da mãe recém-falecida, almofadas de seda, nada escapava à sua fúria cega e desesperada. Eu odeio vocês, eu quero a minha mãe. Vocês a deixaram ir embora. Ele soluçava, o rosto vermelho e inchado, a voz quebrada. Os empregados se afastavam, assustados. O médico da família, Dr. Almeida, tentava se aproximar, mas o menino, tomado por uma força insana de seu sofrimento, o empurrava para longe. A cena era um retrato vivo de uma criança inocente sofrendo, descontrolada pela perda que ninguém na casa parecia capaz de acolher. E assistindo a tudo com uma frieza calculada da escada, estava o homem que era o epicentro da hipocrisia e da ambição naquela casa. Ricardo. Ricardo, o padrasto. Um homem de terno impecável, barba sempre aparada e olhos que avaliavam o valor de cada peça quebrada. Ele não via a dor de Léo, via o transtorno de um herdeiro. Para ele o luto era um inconveniente caro, uma ameaça ao seu controle sobre a fortuna de Elisa, sua falecida esposa. Parem com este circo, peguem o garoto, deem um sedativo se for preciso. Eu não paguei essa gente toda para ficarem parados vendo a criança destruir a casa. A voz de Ricardo era cortante, sem vestígio de compaixão. Ele já entrava no julgamento, na acusação, humilhando a dor. Mas, de repente, no meio daquele pandemônio, um silêncio se fez. Não imposto, mas nascido de uma presença. Pelo arco da porta da cozinha, vinda de um lugar onde a riqueza jamais ousava entrar, surgiu Sofia. Sofia não tinha o brilho das joias de Elisa, nem o cinismo dos ternos de Ricardo. Ela usava um vestido simples, desbotado, e as mãos ásperas de quem trabalha de verdade. Era a enteada, filha do primeiro casamento de Elisa, sempre mantida à margem da riqueza e do prestígio. Ela era o oposto de Ricardo, humilde, calma, mas com uma firmeza que parecia nascer de rochas antigas. Ela não gritou, nem correu. Apenas caminhou lentamente em direção a Léo, desviando dos cacos de vidro e porcelana. Seus olhos, grandes e profundos, carregavam uma melancolia que só quem conheceu a dor sabe reconhecer. Neles não havia pena, mas uma compreensão dolorosa. Ricardo, lá do alto da escada, começou a zombar. Olha só, a Cinderela da cozinha decidiu fazer uma aparição. Vai limpar a bagunça, Sofia? Ou vai bancar a psicóloga barata? Não ouse tocar nele. Ele está de luto, não precisa do seu sentimentalismo forçado. As palavras dele eram veneno sutil, mas Sofia não tirou os olhos de Léo. Ela sabia o que o padrasto estava fazendo, humilhando-a publicamente para reafirmar seu domínio. Mas o destino daquele menino era mais importante. Léo, ao ver Sofia, parou a tempo de jogar um peso de cristal. Ele a olhou com uma mistura de ódio e confusão. Por que ela não estava com medo? Sofia parou a 1 metro dele. Lentamente ela se ajoelhou no chão frio, abaixando-se ao nível dos olhos da criança em fúria, e com uma voz baixa quebrou a tensão da sala. Eu sei que dói. Dói tanto que a gente pensa que vai explodir. Mas a dor que você sente é o amor que não pode mais ser entregue. Não destrua as coisas. Destrua a sua dor, Léo. Mas só você pode fazer isso. Era uma frase de impacto forte e memorável, que vinha da alma. A criança a fitou, e por um instante a fúria cedeu lugar ao espanto. Como ela sabia? Sofia estendeu a mão lentamente, não para tocar nele, mas para mostrar a própria cicatriz, sutil e antiga, que mal se via no pulso. Sua mãe, a minha mãe. Ela também foi embora cedo demais da minha vida. Eu sei o que é ter esse buraco no peito. É por isso que eu não vou embora. Não de você. Naquele momento, Sofia não estava apenas consolando Léo.
Ela estava sugerindo um mistério do passado, uma dor que ela também havia vivido e que a ligava à mãe falecida de uma forma que Ricardo jamais entenderia. Elisa era sua mãe, mas a relação sempre foi fria, distante, cheia de segredos não ditos, talvez pela influência do próprio Ricardo. A dor do luto de Léo era a dor do luto não resolvido de Sofia. Ricardo desceu as escadas com raiva, prestes a interferir, a expulsar a empregada atrevida de sua cena. Mas, antes que ele pudesse dar um passo, Léo, que estava no limite de suas forças emocionais, correu. Ele não correu para a porta, não correu para fugir. Ele correu para Sofia e a abraçou com a força desesperada de quem está se afogando. Sofia o acolheu, aninhando-o em seu ombro. O choro de Léo se tornou um soluço abafado e o caos da sala cedeu lugar a um silêncio assustador. Ricardo parou. O rosto dele, antes de desprezo, agora estava contorcido em uma irritação que beirava o ódio. Aquela cena, a filha desprezada consolando o herdeiro que ele não conseguia controlar, era uma afronta direta ao seu poder. "Isso não vai ficar assim", ele murmurou apertando o punho. Sofia apenas acariciava os cabelos do menino, a mão firme, mas o olhar fixo em Ricardo. Ela sabia que a batalha estava apenas começando. Sua presença ali, a sua conexão com Léo, era a primeira ameaça real ao reinado de Ricardo, e ele não perdoaria. A reviravolta estava sendo plantada no silêncio daquela sala, e ela logo a levaria a fazer algo que ninguém mais na família ousou fazer: buscar a verdade escondida sobre a mãe. O silêncio que se seguiu àquele abraço não era de paz, mas de trégua forçada. Léo adormeceu, exausto, agarrado a Sofia, como um náufrago à única tábua de salvação. Ricardo observava a cena de longe, como um predador que vê sua presa ser confortada por um rival inesperado. Ele ordenou que a empregada levasse Léo para o quarto e, com um gesto frio e seco, dispensou Sofia. "Seu trabalho está na cozinha. Não confunda consolo com competência, Sofia. E lembre-se, você não é da família. É uma agregada. E agregados não herdam nada", ele sibilou, garantindo que o golpe fosse direto e venenoso. Sofia sentiu apontada, mas não demonstrou. Sua força não vinha de gritos ou argumentos, mas de uma resiliência forjada em anos de abandono emocional. Ela era a filha do primeiro casamento de Elisa, a quem Ricardo sempre fez questão de lembrar que era um erro do passado. Desde que se casou com Elisa anos antes, Ricardo tinha se encarregado de isolar Sofia, limitando-a à dependência financeira, mas permitindo que vivesse na casa sob a condição de que se mantivesse invisível. Ela era a sombra, a funcionária não oficial, a lembrança incômoda. Mas quem era Sofia de verdade? Ela era a personificação da ferida emocional. Sua mãe, Elisa, a amava à sua maneira, mas era uma mulher frágil, dominada pela ambição e pelo medo de Ricardo. Sofia passou a infância e adolescência sob a frieza de uma mansão onde o amor era medido pelo saldo bancário. Ela nunca teve o carinho pleno, a atenção incondicional que uma criança precisa. Sua mãe era ausente, ocupada demais mantendo as aparências para Ricardo. Era por isso que ela entendia tão bem a dor do pequeno Léo. Ela via em sua fúria destrutiva o eco de sua própria raiva infantil, engolida e transformada em silêncio. Léo estava gritando pela mãe que se foi. Sofia havia chorado em silêncio pela mãe que sempre esteve, mas nunca foi inteiramente sua. Sua vida simples na periferia da opulência a transformou em alguém justo e humilde. Ela trabalhava na cozinha por teimosia, recusando-se a aceitar o dinheiro de Ricardo, buscando independência em pequenos bicos e trabalhos manuais. Ela valorizava o pão conquistado com esforço, e isso a tornava indomável. Ricardo duvidava de seu caráter porque, para ele, a honestidade era apenas a falta de oportunidade para a ganância. Ele via nela a pobreza e o desinteresse por dinheiro como sinais de fraqueza, de ingenuidade. Sofia, no entanto, era emocionalmente forte. Sua dor não a quebrou, a tornou empática. Quando Léo chorou, ela não viu apenas o filho de sua falecida mãe. Viu um reflexo de si mesma, precisando desesperadamente de um porto seguro.
A conexão entre o passado de Sofia e o problema atual de Léo era a ausência materna e o controle paterno ou padrasto opressor. O primeiro marido de Elisa, o verdadeiro pai de Sofia, havia sido um homem simples, romântico, que morrera jovem. Elisa então havia se casado com Ricardo buscando a segurança financeira, mas vendendo sua felicidade e, indiretamente, a de Sofia. Ricardo, desde o início, sempre insinuou que o primeiro casamento de Elisa era uma vergonha e que Sofia era o resultado de uma escolha infeliz e pobre. Ele fez questão de afastá-la dos círculos sociais, da escola de elite, dos amigos. Ele a desvalorizava. O falecimento de Elisa, embora doloroso para Sofia, trouxe uma estranha liberdade. Ela não precisava mais se submeter àquele silêncio constrangedor para proteger a mãe. A única pessoa que aprendia aquela rotina de invisibilidade tinha ido embora, e ali estava ela, ajoelhada no chão, sendo chamada de agregada e Cinderela da cozinha, mas segurando o neto do homem mais rico e cruel da cidade. A sua calma era sua maior arma, seu caráter, seu escudo. Enquanto Ricardo se afastava, ligando para seu advogado para discutir o testamento de Elisa e como deserdar Léo, por ser menor de idade, ele tentaria obter a guarda e o controle dos bens, Sofia fazia um voto silencioso. Ela não podia mais deixar que o medo ou a ambição destruíssem mais ninguém. A dor de Léo era o sinal. A humilhação de Ricardo era o catalisador. Sua mãe, Elisa, sempre foi uma mulher de segredos, vivendo sob o terror do que Ricardo faria se descobrisse algo. Sofia, de repente, sentiu que a única maneira de salvar Léo e a si mesma era buscar o que a mãe havia escondido por anos. Teria Elisa, nos seus momentos finais, deixado alguma pista? Algum sinal que ela, a filha desprezada, pudesse usar? Algo que justificasse o medo constante que consumia Elisa? Sofia sabia que se buscasse a verdade, ela colocaria sua vida e sua estabilidade naquela casa em risco. Mas o olhar de Léo, o medo nos olhos dele, era um chamado que ela não podia ignorar. Ela iria fazer algo que ninguém, nem mesmo Elisa, teve coragem de fazer: desenterrar o segredo. A casa de Elisa era um mausoléu de mármore e silêncio. Antes da chegada de Sofia, o luto de Léo era tratado com pílulas, terapeutas caríssimos e o isolamento imposto por Ricardo. A criança havia se fechado em uma concha de agressividade. Muitos já haviam tentado quebrar essa barreira. Psicólogos renomados da capital, cuidadoras experientes, até mesmo a avó paterna de Léo, mãe de Ricardo, que não conseguia esconder seu interesse na herança. Todos falharam. Léo permanecia indomável e inconsolável. O fracasso de todos era a prova de que o problema de Léo não era clínico, mas profundamente emocional. Ele não precisava de remédios, precisava de conexão. E foi Sofia, a agregada desprezada, que com um gesto simples e profundo gerou a primeira mudança real. O momento crucial não veio com discursos eloquentes, mas com o silêncio e as mãos. Na manhã seguinte ao caos, Léo se recusou a sair do quarto. Recusou-se a comer, recusou-se a falar. Dr. Almeida alertou Ricardo sobre os riscos da recusa alimentar, mas Ricardo apenas dava de ombros, ocupado com documentos. Sofia, ignorando as ordens de Ricardo para ficar na cozinha, subiu em silêncio e bateu levemente na porta do quarto de Léo. Ela não estava ali como empregada ou parente, mas como cúmplice da dor. Eu não vou te forçar a comer, Léo, mas a sua mãe odiava quando a gente comia tristeza. Ela dizia que a tristeza é ruim para os dentes. Ela falou, com a voz calma e melodiosa, encostada na porta. Nenhuma resposta. Sofia esperou. Paciência era sua virtude mais lapidada. Eu trouxe uma coisa. Não é comida de gente rica. É pudim de leite condensado da minha avó. Minha mãe, quando era criança, só ficava feliz de verdade quando comia isso. Ela me ensinou a receita, mas nunca me ensinou a ser feliz com ela. Ela deixou o pudim na mesinha de cabeceira e se sentou no chão, longe da cama, encostada na parede. Apenas esperou. Ela não o olhou, não pressionou. Apenas respirou.
Ela sabia que o respeito ao tempo do luto era a chave. Ela estava ali, presente, oferecendo a única coisa que Ricardo jamais poderia oferecer: tempo sem julgamento. Passaram-se 20 minutos. O silêncio era tão pesado que se podia ouvir o tic-tac de um relógio antigo no corredor. Então, um som. Léo havia rastejado da cama. Ele olhou para a pequena tigela de pudim. Depois olhou para Sofia, sentada no chão, olhando para o nada. Ele estava procurando uma armadilha, uma repreensão, mas não encontrou nada além de uma solidão compartilhada. Ele hesitou, mas a memória da mãe e o cheiro doce e reconfortante o venceram. Ele pegou a colher. A primeira colherada foi hesitante, a segunda, mais rápida. O pudim não era apenas um alimento, era uma ponte para a memória feliz da mãe, que, apesar de fria, era real. A criança reage positivamente pela primeira vez, não com um sorriso, mas com a quebra do jejum da dor. Ricardo estava no escritório, reunido com seu advogado, Dr. Samuel, discutindo cláusulas do testamento. Ele queria garantir que Léo fosse considerado incapaz de administrar o patrimônio, forçando-o a ser o tutor. De repente, a governanta bateu na porta, tensa. — Senhor Ricardo, o Léo, ele está comendo, ele aceitou a comida. Ricardo levantou a sobrancelha, cético. Ele e Dr. Samuel foram até o corredor para observar. De longe, pela fresta da porta aberta, viram Léo comendo o pudim. Viram Sofia no chão, uma cena de ternura simples em um ambiente de riqueza complexa. O doutor. Samuel, um homem de 40 anos com uma fachada de gelo, mas que tinha um filho da idade de Léo, sentiu algo se mover dentro dele. Ele não via a agregada. Ele via uma mulher que tinha conseguido onde todos os profissionais caríssimos falharam. — É impressionante, Dr. Samuel murmurou a voz rouca. Ela conseguiu o que nem a medicação do Dr. Almeida conseguiu. Ela o alcançou através da emoção, Ricardo. Ricardo bufou, irritado por ter que testemunhar aquela cena. Pura coincidência. Tática de gente pobre para conseguir atenção. Não se iluda, Samuel, ela quer um lugar à mesa. Mas ela não terá. No entanto, a semente da esperança havia sido plantada no coração de Léo. E de forma mais perigosa para Ricardo, a semente da dúvida tinha sido plantada na mente de seu advogado, Dr. Samuel. Sofia, de repente, se tornou o centro das atenções, não por sua beleza ou riqueza, mas por seu dom em curar. E ela soube, naquele instante, que essa cura a levaria a enfrentar o maior medo de sua mãe. — Eu vou descobrir o que te fazia tão triste, mãe. Ela sussurrou para si mesma ao levantar-se do chão. O sucesso de Sofia com Léo, embora sutil, não passou despercebido. Mas se para Léo era a salvação, para Ricardo era uma ameaça. A cena do pudim tinha sido um soco no estômago de sua ambição. Um Léo controlado, medicado e isolado era um herdeiro fraco e fácil de manipular. Um Léo curado, ligado emocionalmente a Sofia, era uma criança forte e protegida, potencialmente capaz de questionar o controle do padrasto no futuro. A entrada em cena de Ricardo como o vilão de verdade foi marcada por uma mudança na sua postura. Ele parou de ignorar Sofia e começou a observá-la, como um cientista observa uma bactéria perigosa. Ele a temia, não por ela ter poder financeiro, mas pelo poder que ela exercia sobre o coração de Léo. Aquele menino era a chave para a fortuna de Elisa, e Sofia havia inadvertidamente se tornado a guardiã dessa chave. Ricardo passou os dias seguintes observando a dupla. Seus medos eram palpáveis. Perder o controle da herança, perder o status de provedor e patriarca daquela casa. E pior, ser exposto como o homem frio e calculista que ele realmente era. Ele se sentia ameaçado pela bondade silenciosa de Sofia. A observação se transformou em sabotagem sutil. Ele começou com frases venenosas, comentários maliciosos, jogados no ar, mas sempre calculados para serem ouvidos. Durante um jantar silencioso, onde Sofia, a pedido de Léo, estava servindo à mesa, uma afronta clara ao status de Ricardo, já que ela era família, mesmo que desprezada, ele se dirigiu ao Dr. Samuel, que estava presente, para discutir os próximos passos da leitura do testamento. — É engraçado, Samuel.
Como as pessoas simples, sem ambição, de repente, se tornam tão necessárias quando há uma fortuna em jogo. É o destino, não é? Ou pura conveniência? Ele não olhou para Sofia, mas a intenção era clara. A facada era direcionada à sua honra. Ele estava plantando a ideia de que a bondade de Sofia era apenas uma máscara de interesse. Em outra ocasião, ele chamou a governanta, Dona Lúcia, para uma conversa particular no escritório. Dona Lúcia, quero que você observe a nova amiga do Léo. Cada passo, cada telefonema, cada gesto, onde ela vai quando sai da casa. Ela é pobre, Lúcia, e gente pobre tem um preço. Se ela estiver mexendo em algum documento, em algum lugar, quero saber imediatamente. Entendeu? A segurança desta casa e desta fortuna depende da sua discrição. A governanta, intimidada e dependente do salário, assentiu com o pavor estampado no rosto. Ricardo estava recrutando aliados na sombra, garantindo que Sofia estivesse sob vigilância constante. Ele começou a plantar mentiras sutis sobre o passado de Sofia, insinuando para a tia-avó de Léo que Sofia havia tentado extorquir Elisa anos atrás. Ele fazia parecer que o distanciamento de Elisa e Sofia não era sua culpa, mas sim resultado da ganância inerente à enteada. Minha Elisa era uma alma boa, mas ingênua, sabe? Ela tentava ajudar a filha do primeiro casamento, mas Sofia sempre queria mais. É triste. E agora, com Elisa partindo, quem assume o controle de Léo assume o controle do patrimônio. Você entende o perigo, não é? A semente da desconfiança estava lançada e regada com a mentira. Ricardo estava pavimentando o caminho para o momento em que precisaria agir. Ele não podia permitir que aquela conexão emocional entre a enteada e o herdeiro continuasse a crescer. Se Léo amasse Sofia, ele jamais aceitaria Ricardo como tutor. O padrasto começou a planejar algo concreto. Ele precisava de uma prova, uma evidência de que Sofia era, de fato, uma interesseira e uma ladra, confirmando o que ele havia insinuado a todos. Ele vasculhava o cofre de Elisa, procurando algo que pudesse usar contra a filha. Ele sabia que a leitura formal do testamento estava se aproximando. Era a sua data limite. Se Sofia estivesse por perto, o advogado de Elisa poderia hesitar. Ele precisava tirá-la da jogada, de forma definitiva e humilhante. Naquela noite, Ricardo pegou o telefone e ligou para um contato sombrio, um detetive particular conhecido por plantar evidências. Seu rosto era uma máscara de satisfação fria. Eu preciso que você entre na casa. Quero um objeto sumindo, algo pequeno, mas de alto valor sentimental e, claro, financeiro. E quero que a culpa recaia sobre quem está na cozinha, ele disse, com a voz baixa e tensa. O plano estava traçado. O vilão estava pronto para agir, e Sofia estava prestes a cair em uma armadilha que a tiraria para sempre daquela mansão e da vida de Léo. Apesar da vigilância silenciosa de Ricardo e dos sussurros venenosos nos corredores, os dias seguintes foram marcados por uma rotina que beirava a normalidade, uma paz frágil que só a presença de Sofia conseguia manter. Ela havia se tornado o centro emocional daquela casa, a cola que impedia Léo de desmoronar. Eles montaram uma rotina linda e singela, contrastando com o luxo opressor do ambiente. As manhãs de Léo não começavam mais com o pavor da perda, mas com Sofia lendo histórias, não de príncipes e princesas, mas de pessoas comuns que superavam grandes tristezas. Eles tomavam o café da manhã juntos na copa, longe da mesa formal, e faziam longas caminhadas no jardim. Era a formação de uma quase família. Risos voltaram a ecoar na mansão, pequenos e genuínos. Léo, antes pálido e recluso, começou a ganhar cor. Ele desenhava para Sofia e ela guardava cada rabisco como se fossem tesouros. Eram momentos simples, a preparação de um bolo, a leitura de um livro antigo de sua mãe, a descoberta de um esconderijo secreto no jardim. Nesses momentos, Sofia não era a enteada pobre. Era a figura materna, a amiga, a protetora. Durante as refeições onde Ricardo se fazia presente para manter as aparências, Léo tinha um hábito. Ele se recusava a sentar ao lado do padrasto, sempre preferindo o lugar ao lado de Sofia. Fica aqui, Sofia.
Assim eu não sinto tanto medo da escuridão, ele disse uma noite, um pequeno gesto de carinho que era um raio laser de luz no cinismo de Ricardo. O desejo de Léo era sincero. Uma tarde, enquanto Sofia o ajudava a montar um quebra-cabeça, ele a olhou com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Fica aqui para sempre, Sofia. Vira minha mamãe de faz de conta. Eu te dou todos os meus brinquedos, eu juro. O pedido partiu o coração de Sofia. Ela não podia prometer, pois sabia que Ricardo era um obstáculo intransponível, mas ela o abraçou com a certeza de que faria o impossível para protegê-lo. Essa intimidade e essa crescente dependência de Léo em relação a Sofia não passavam despercebidas. Os empregados da casa, antes distantes, começaram a comentar a transformação do menino. A fofoca corria na cozinha. Dona Lúcia, a Sofia fez mais por aquele menino em uma semana do que todos os médicos em um mês. Ela é um anjo, disse a cozinheira abertamente. Dona Lúcia, a governanta comprada pelo medo de Ricardo, ouvia tudo. Ela estava dividida entre a lealdade ao seu patrão e o alívio de ver Léo feliz. Ela relatava cada detalhe a Ricardo, mas sempre omitia a ternura, focando apenas na intimidade inadequada. Ricardo ouvia tudo no escritório. Seu ciúme queimava. Ele não sentia ciúme de afeto, mas de poder e controle. Léo, ao se apegar a Sofia, estava rejeitando Ricardo, e isso era inaceitável. Ele está sendo manipulado, aquele moleque não sabe o que quer. Ela está semeando a discórdia na minha família. Eu não vou tolerar essa palhaçada por muito mais tempo, ele dizia para si mesmo, apertando os punhos, a face lívida de raiva. Ele via o elo que se formava. E se Léo e Sofia se unissem, a herança se tornaria inatingível e sua influência nula. Ele precisava agir antes que a leitura do testamento confirmasse o que ele já temia. Naquela noite, após a janta, Ricardo fingiu estar ocupado. Ele sabia que Sofia sempre ia para o quarto de Léo para contar a história de Boa Noite, Lua, que a mãe de Léo costumava ler. Era o momento de maior vulnerabilidade e intimidade dos dois. Enquanto a luz fraca de abajur iluminava a cena no quarto de Léo e Sofia lia com a voz calma, Ricardo estava em outro ponto da casa. Em um canto escuro da sala de estar, escondida atrás de uma cortina pesada, a governanta, Dona Lúcia, tremia. Ela segurava um telefone celular. A luz do flash estava desligada, mas ela estava tirando fotos. Não de Sofia e Léo, mas da carteira de Sofia, que havia sido deixada na cômoda da copa, e da discreta caixa de joias de Elisa, guardada no escritório de Ricardo. Ela estava anotando a rotina, os horários e, o mais importante, a localização dos objetos de valor que Ricardo havia instruído a mover. O vilão não estava sozinho, e agora as imagens e anotações estavam prontas. A armadilha estava sendo preparada com precisão cirúrgica. Sofia, alheia à traição silenciosa que ocorria a poucos metros de distância, fechou o livro. Léo estava dormindo, com um sorriso leve no rosto, algo que não acontecia desde a partida de sua mãe. Ela saiu do quarto com o coração apertado. A paz era linda, mas frágil. Ela sentia que algo estava prestes a quebrar, e a governanta no escuro sabia exatamente o que era. A noite caiu, grossa e silenciosa, sobre a mansão. Ricardo esperou pacientemente até que as luzes estivessem apagadas, e o único som fosse o vento sussurrando entre as árvores antigas do jardim. Ele não agiria pessoalmente. Usaria seu cúmplice, o detetive particular que ele havia contratado para o trabalho sujo. Às 2 da manhã, uma sombra furtiva se moveu pelas laterais da mansão. O detetive, um homem silencioso e experiente, entrou pela janela do escritório, que Ricardo havia deixado intencionalmente destrancada, alegando para Dona Lúcia que o vento deveria ter feito isso. O plano de Ricardo era claro: roubar a joia mais valiosa de Elisa, um broche de esmeraldas que pertencia à família há gerações e que possuía um valor sentimental e financeiro inestimável. Em seguida, plantaria o broche de forma óbvia, mas discreta, entre os poucos pertences de Sofia. O cúmplice agiu rapidamente no escritório. Ele se dirigiu ao cofre de parede,
que Ricardo já havia aberto anteriormente naquela noite, e pegou o broche. A peça brilhava com uma luz verde opaca, pesada, quase maligna. O objeto, com grande valor sentimental e financeiro, estava em suas mãos. Ricardo se certificara de que, naquele momento, Sofia estivesse o mais longe possível do escritório, no quarto de empregados, na ala isolada da casa. Ela dormia profundamente, exausta pela rotina intensa com Léo e pela tensão constante. O público, o espectador fiel, sabia que ela era inocente, o que aumentaria a indignação quando a injustiça batesse à porta. O detetive caminhou em silêncio mortal até o pequeno quartinho de Sofia. Ele abriu a porta com uma chave mestra que Ricardo lhe forneceu e entrou. O quarto era modesto, limpo, desprovido de luxo. Sobre a cômoda de madeira clara, ele viu a pequena mala de tecido que Sofia usava para guardar seus documentos e um pequeno diário. O cúmplice abriu a mala e escondeu o broche de esmeraldas debaixo de um lenço simples, garantindo que a joia estivesse visível o suficiente para ser descoberta em uma busca rápida, mas não óbvia o suficiente para parecer que foi plantada. A última parte do plano era a mais cruel. Ricardo havia instruído o detetive a pegar o pequeno relicário que Sofia usava no pescoço. Era o único objeto que ela tinha de seu verdadeiro pai, uma lembrança de um amor puro. A intenção era garantir que Sofia sentisse a perda de algo precioso antes mesmo de ser acusada. O detetive roubou o relicário e o entregou a Ricardo na manhã seguinte, como prova de que a invasão havia sido bem-sucedida. Ricardo, ao receber o relicário, sorriu com a satisfação do predador. Ele tinha a prova, e o ataque seria duplo: financeiro, o broche, e emocional, o relicário. Na manhã seguinte, Ricardo começou a preparar o palco. Ele agiu como se estivesse estranhamente nervoso. Ele chamou o Dr. Samuel e a tia-avó de Léo para a mansão, marcando uma reunião de última hora, alegando que precisava discutir os preparativos para o inventário. Enquanto todos chegavam e se acomodavam na sala de estar, Ricardo deu a ordem à governanta, Dona Lúcia, com a voz ligeiramente trêmula, uma atuação perfeita de sua parte. Lúcia, por favor, vá ao meu escritório. Eu não consigo encontrar o broche de esmeraldas da Elisa. Você sabe, aquele que vale uma fortuna e era o favorito dela. Eu o deixei no cofre. Ele simplesmente sumiu. Eu juro que o cofre estava aberto esta manhã, mas pensei que tinha sido o vento. Procure em todos os lugares com discrição, é urgente. O pânico de Ricardo era tão convincente que despertou a desconfiança imediata. Dona Lúcia, com o coração na garganta, foi procurar. Ela sabia o que iria encontrar e sentia o peso da traição. Enquanto Lúcia procurava, Sofia estava no jardim ajudando Léo a plantar uma muda de roseira que simbolizava a memória de sua mãe. Ela estava feliz e alheia, crente que a paz havia vencido. Na sala de estar, Ricardo bebia um uísque, seu olhar de desconfiança varrendo todos na sala. É inacreditável. Logo agora, com o inventário. Quem teria coragem de roubar algo tão precioso? E por que o cofre estava aberto? Ele perguntava, plantando a dúvida e o medo. Dona Lúcia retornou pálida com a notícia de que não havia encontrado nada no escritório. Ricardo fingiu desespero. Então é isso? Um roubo? Temos que chamar a polícia. Mas esperem. Lúcia, você viu alguém estranho ultimamente? Algum funcionário novo? Ou alguém que não era para estar aqui? Ele olhou diretamente para a porta que dava para a cozinha, a rota de Sofia. O palco estava montado. O silêncio na sala era ensurdecedor e todos esperavam pelo próximo movimento. Ricardo sorriu internamente. A armadilha estava armada e carregada. A injustiça máxima estava prestes a ser servida. O plano de Ricardo se desenrolou com a frieza de um roteiro bem ensaiado. A tensão na sala era insuportável. Quando Sofia entrou vinda do jardim, as mãos sujas de terra e o sorriso cansado pela atividade com Léo, ela se tornou o alvo imediato de todos os olhares. Ela estava alheia ao clima de desconfiança, apenas procurando um copo de água. Ricardo se levantou da poltrona com uma teatralidade calculada. Sua voz era grave, misturando falsa tristeza com autoridade.
Sofia, que bom que você está aqui. Talvez você possa nos ajudar a entender o que está acontecendo. Sofia sentiu um calafrio. Ela percebeu os olhares acusadores da tia-avó e do Dr. Samuel. Ajudar com o quê, Ricardo? Está tudo bem com Léo? Não, Sofia, não está nada bem. O broche de esmeraldas de sua mãe, o mais valioso, sumiu. E eu soube por fontes seguras que o cofre foi aberto de forma suspeita. É um roubo sujo, e justo agora, antes da leitura do testamento. O silêncio era uma faca afiada. Ricardo caminhou lentamente, parando a poucos metros de Sofia. E infelizmente eu tive que acionar a segurança para fazer uma busca preventiva. Ninguém sai ou entra sem ser revistado até que a joia seja encontrada. É para o bem da família, entende? A humilhação de Ricardo era pública e cruel. Ele olhou para a governanta, Dona Lúcia, com um olhar que era uma ordem. Lúcia, hesitante e pálida, aproximou-se de Sofia. Sofia, sinto muito. Eu preciso verificar. Sua bolsa. Seus pertences. Sofia estava chocada, mas sua dignidade era inabalável. Eu não me importo, Lúcia. Eu não peguei nada, ela disse, estendendo a bolsa. A bolsa estava vazia, mas Ricardo não parou ali. Ele estava mirando mais fundo. Lúcia, o local onde a Sofia guarda suas coisas. Por favor, é um procedimento. Ricardo levou todos para o corredor que dava para a ala dos fundos, onde ficava o quarto simples de Sofia. Ele queria um público para a sua performance de injustiça. Lúcia entrou no quarto e, seguindo o mapa mental de Ricardo, se dirigiu à cômoda. Ela abriu a pequena mala de tecido de Sofia, com as mãos tremendo. E ali estava, debaixo de um lenço branco, o brilho verde opaco e inconfundível do broche de esmeraldas de Elisa. A descoberta teatral da prova foi feita no silêncio de choque. Dona Lúcia deu um pequeno grito de horror e se virou, segurando a joia como se fosse uma cobra. Meu Deus! Ricardo! Está aqui! O broche está na mala de Sofia. A reação foi imediata e violenta. Ricardo não precisou gritar. Sua voz era baixa, mas carregada de uma indignação que parecia real. Eu sabia. Você, a filha que minha esposa tentou ajudar, a quem demos abrigo. Você é uma ladra, Sofia, uma interesseira mesquinha. Você estava fingindo ser amiga de Léo apenas para ter acesso a esta casa e roubar. O que mais você escondeu? Sofia cambaleou. O chão parecia sumir sob seus pés. Ela sentiu o peso do julgamento de todos. Não, isso é mentira. Eu juro, eu nunca vi essa joia na minha vida. Ricardo, você está armando isso. Você está me incriminando. Por favor, Dr. Samuel, a senhora... Vocês sabem quem eu sou? Eu não faria isso. Ela implorou, mas a evidência material era um peso que sua palavra não conseguia levantar. O Dr. Samuel hesitou por um momento, lembrando-se da bondade de Sofia com Léo, da cena do pudim. Mas a prova estava ali, nas mãos da governanta, e Ricardo era um cliente poderoso e influente. Sofia, eu sinto muito, mas com a joia em seus pertences é difícil. Ricardo, talvez devêssemos resolver isso internamente. Dr. Samuel tentou amenizar, mas Ricardo já estava em pleno frenesi. Resolver internamente? Ela está roubando a herança do meu filho, a herança da mãe dela. É a polícia que deve resolver isso. Eu vou te expulsar daqui agora, Sofia. Saia da minha casa e não ouse se aproximar do Léo novamente. Nesse momento, Léo, alertado pelos gritos de Ricardo, surgiu no corredor, sonolento e confuso. Ele viu Sofia pálida, com lágrimas escorrendo, e o padrasto gritando. Ele viu a injustiça. Padrasto, deixa ela não fez nada. Ela é minha amiga. Léo gritou correndo para abraçar Sofia. Ricardo o empurrou para trás, quebrando a promessa de afeto que ele jamais havia feito, mas que Sofia havia construído. Fique longe dela, Léo. Ela é uma ladra, um perigo. Ela vai para a rua. Você nunca mais vai vê-la. A cena de saída foi puro drama. Sofia foi arrastada, levando consigo apenas a roupa do corpo. Ela ouviu o choro desesperado de Léo, um som que rasgou sua alma. Sofia, não vai, fica comigo! A porta da frente foi batida com força.
o som reverberando na mansão como um tiro. Sofia estava na rua, sob a chuva fina que começava a cair, sozinha, humilhada e acusada de um crime que não cometeu. O narrador deixava claro que aquela injustiça custaria muito caro. O preço seria pago em desespero e silêncio. A violência do portão se fechando foi o som do mundo desabando sobre o pequeno Léo. A saída de Sofia não foi apenas a perda de uma amiga. Foi o sacrifício do inocente. Ele havia acabado de testemunhar a única pessoa que o havia salvado da escuridão ser humilhada, acusada e expulsa por seu padrasto, o homem que ele agora via como um monstro. A reação de Léo foi imediata e extrema. Ele não gritou mais. Ele regrediu ao silêncio total. Ricardo tentou se aproximar com um sorriso falso de alívio e superioridade, mas Léo se encolheu no canto da escada, os olhos fixos no vazio. Pronto, garoto. A ladra se foi. Agora podemos voltar à nossa vida normal. O papai está aqui para cuidar de você. Ricardo tentou, a voz doce e forçada. Léo não respondeu. Ele simplesmente se recusou a falar. A recusa verbal veio acompanhada de uma recusa física. Ele se recusou a comer, recusou-se a beber, recusou-se a dormir. Ele não chorava, apenas olhava, fixamente, para a porta. O Dr. Almeida foi chamado novamente. O semblante do médico era de preocupação genuína. Ele examinou Léo, que estava apático e febril. Ricardo, ele está em uma crise depressiva aguda. É uma reação de estresse pós-traumático. A criança criou um vínculo de sobrevivência com aquela moça. Ao arrancá-la, você destruiu o único pilar emocional que ele tinha. Ele está se definhando, Ricardo. A palavra definhar ressoou na sala. O corpo do menino, antes recuperado pela presença de Sofia, estava novamente pálido e frágil. Isso é um exagero, doutor. É drama infantil. Ele só precisa de tempo, Ricardo respondeu, tentando manter a calma, mas o medo começava a se instalar. Se Léo adoecesse gravemente, a leitura do testamento e a transferência de bens seriam adiadas. O alerta grave veio quando Léo, na segunda noite de greve de silêncio, teve uma crise de choro histérico seguida de desmaio. O médico foi categórico. Se ele não reagir, ele vai para o hospital. E, francamente, a pressão emocional pode ter consequências graves no desenvolvimento dele. Isso é sério. Você está arriscando a saúde do seu filho. Ou melhor, o herdeiro de Elisa. Essa última frase atingiu Ricardo como um raio. O risco real à saúde e à vida de Léo significava a ameaça de perder o controle total da fortuna. Se Léo morresse, a herança poderia ir para outros parentes, ou pior, ser congelada em um longo processo judicial que exporia a má conduta de Ricardo. O desespero começou a corroer o cinismo de Ricardo. Ele havia vencido Sofia, mas a um custo que não previu, a autodestruição de Léo. Ele olhava para o menino que estava respirando superficialmente e via apenas o fracasso de seu plano. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Ele murmurou, pela primeira vez, sem pensar em dinheiro. Ele estava começando a desconfiar de que havia cometido uma grande besteira. A raiva de Léo era dirigida a ele e era uma barreira intransponível. A tia-avó, que antes havia concordado com a expulsão de Sofia, começou a olhar para Ricardo com desconfiança. Ela não era má, apenas fofoqueira e influenciável, mas a visão do neto definhando a tocou profundamente. Ricardo, ela era a única que o fazia sorrir. Você tinha certeza de que ela roubou? Um broche vale mais do que a vida do seu filho? Ela perguntou, sua voz cheia de tremor. A dúvida na voz dela era o veneno que corroía Ricardo. Ele havia plantado a mentira para todos, mas agora a saúde de Léo estava expondo a falsidade da sua justiça. Ele começou a vasculhar a casa, procurando o relicário de Sofia, que ele havia roubado. Ele queria devolvê-lo, usá-lo como um gesto de paz para que Léo voltasse a reagir. Mas o objeto de sentimentalismo o enojava. Morrer ou perder para sempre pairava como uma ameaça real sobre a vida de Léo. E o preço da injustiça estava sendo cobrado em silêncio e doença. Ricardo estava encurralado pela sua própria maldade. Ele havia expulso a única salvação de Léo. O desespero de Ricardo
atingiu um ponto de ebulição. A iminência de perder Léo e, junto com ele, todo o controle sobre a herança o fez cambalear. Ele estava sozinho em seu escritório, tentando em vão encontrar nos documentos de Elisa alguma cláusula que lhe desse poder irrestrito sobre os bens. Mas a cada papel que revirava, a imagem do rosto apático de Léo voltava para assombrá-lo. Ele revirava a gaveta onde guardava os objetos que considerava sem valor de Sofia, incluindo o pequeno relicário que havia roubado. E foi ali, no meio de alguns papéis insignificantes, que ele encontrou algo que não era de Sofia, mas de Elisa. Era um envelope simples, amarelado pelo tempo, escondido sob uma camada falsa no fundo da gaveta, algo que Elisa havia preparado em seus momentos finais, longe dos olhos invasivos de Ricardo. O envelope estava endereçado a ele. Dentro não havia dinheiro ou bens, mas uma pequena caderneta antiga, gasta, e um envelope selado com cera vermelha. Ricardo, confuso, abriu a caderneta. A caderneta não era um diário, mas um registro financeiro meticuloso, datado de anos atrás, muito antes de Elisa conhecê-lo. Eram registros de transferências bancárias, pagamentos de propinas e notas manuscritas sobre uma empresa de fachada. Enquanto ele lia, o sangue gelava em suas veias. Os registros mostravam que a empresa de fachada que Elisa possuía e que Ricardo pensava ser um investimento morto era, na verdade, uma conta secreta com um patrimônio muito superior ao que ele herdaria de Elisa. Mas o mais chocante não era o dinheiro. As anotações detalhavam como Elisa, com medo das ameaças de Ricardo de expor seu passado e tomar seu patrimônio, havia feito um acordo legal secreto. Ela havia transferido a propriedade total dessa fortuna para o nome de Sofia, a filha desprezada anos antes, como um plano de fuga e proteção. Meu querido Ricardo, você sempre duvidou de Sofia, mas ela é a única que não tem preço. Esta fortuna é dela. Você só terá migalhas, dizia uma nota seca na última página da caderneta. Ricardo estava tremendo. Ele havia perdido tudo, não só o patrimônio, mas o controle, e ele havia humilhado e expulsado a dona de tudo. Ainda atordoado, ele pegou o envelope selado. Era um vídeo, um pendrive minúsculo. Com as mãos trêmulas, ele o inseriu no computador. O vídeo era uma confissão. Era Elisa, pouco antes de falecer, pálida, mas com uma dignidade que Ricardo nunca tinha visto. Se você está vendo isso, Ricardo, é porque eu não consegui fugir a tempo. Você me roubou a felicidade, mas não roubará o destino dos meus filhos. Eu vi o que você fez com Sofia e sei que fará o mesmo com Léo. Esta é a verdade chocante. Elisa continuou revelando o último e maior segredo, a confissão de cúmplice que derrubaria Ricardo. Ela havia contratado um detetive anos antes para investigar a origem da fortuna de Ricardo. O vídeo mostrava registros de que Ricardo havia se casado com sua primeira esposa apenas pelo dinheiro. E a morte dela, que Ricardo alegava ter sido um acidente, estava sob suspeita de manipulação de freios. O vídeo não provava o crime, mas continha áudios de Ricardo se vangloriando sobre como havia driblado o sistema de segurança do carro. Era o cheque-mate. O plano de Ricardo não era só falho, era criminoso. Ele se viu desmascarado, não por Sofia, mas pelo fantasma de Elisa. A raiva deu lugar ao terror puro. Ele havia incriminado a dona legítima da fortuna. Nesse exato momento, o Dr. Samuel entrou no escritório, sem bater, alertado pelos gritos de Ricardo. O que está acontecendo aqui, Ricardo? Eu ouvi tudo. O que são esses documentos? Ricardo tentou esconder a caderneta, mas era tarde demais. O Dr. Samuel, com a desconfiança que vinha crescendo desde a expulsão de Sofia e a crise de Léo, pegou os documentos e assistiu ao vídeo. O confronto foi rápido. Dr. Samuel, o advogado ético que Ricardo tentou corromper, viu a verdade e a abjeção. Acabou, Ricardo. Você está arruinado, não só legalmente, mas moralmente. Seu casamento foi uma farsa, e você está envolvido em coisas que nem o dinheiro pode esconder. Vou ligar para a polícia e para o meu escritório. Prepare-se, e a primeira coisa que farei
é limpar o nome de Sofia. Ricardo estava oficialmente derrubado. Sua fachada desmoronou em uma cena patética de desespero e covardia. O Dr. Samuel, agora um aliado da justiça, sabia o que precisava ser feito. Ele saiu correndo do escritório, pegando seu carro. O arrependimento em seu rosto era visível. Ele precisava ir atrás de Sofia para limpar seu nome, pedir perdão em nome da decência e, principalmente, salvar Léo, cuja vida dependia daquela mulher. Mas a dúvida permanecia, pesada como chumbo. Sofia aceitaria? Não era tarde demais para o perdão? Dr. Samuel dirigiu pela cidade como se a própria vida dependesse da velocidade, o que, de certa forma, dependia. Ele tinha a prova da inocência de Sofia e da maldade de Ricardo, mas ele tinha também a responsabilidade de salvar Léo, que mal respirava na mansão fria. Ele encontrou Sofia em um modesto hotel de beira de estrada, um lugar simples onde a dignidade dela contrastava com a miséria do ambiente. Ela estava sentada na cama com o olhar perdido, a humilhação ainda gravada em seu rosto, mas a resignação de quem já havia experimentado dores piores. Quando o doutor Samuel bateu na porta, ela demorou a atender. Ao vê-lo, ela não expressou raiva, mas uma tristeza profunda e cansada. Veio terminar o serviço, doutor? Me prender formalmente? Não se preocupe. Eu vou com o senhor. Sei que não adianta lutar contra o poder do Ricardo. O doutor, geralmente formal e contido, estava desgrenhado e chorava. Não, Sofia. Eu vim te pedir perdão. Eu vim implorar que você volte. Ricardo foi desmascarado. Sua mãe deixou a verdade. O broche, ele armou tudo. Você é a dona de tudo. E mais importante, você é a única que pode salvar o Léo. Ele lhe mostrou a caderneta e o vídeo, a prova irrefutável de sua inocência e da traição de Ricardo. A expressão de Sofia mudou de tristeza para uma fria determinação. Ela não chorou de alívio, chorou pela mãe, por Elisa, que viveu e morreu com tanto medo. A cura e a justiça não seriam fáceis. Ela se recusou a ir imediatamente para a mansão. O perdão não era automático. Ela não podia ignorar a injustiça que sofreu, a dor de ser chamada de ladra. Eu não vou para a casa do Ricardo. Eu não vou aceitar a herança dele. Nem a minha mãe queria que eu fizesse isso. Eu só vou se for para salvar o Léo, mas eu não vou perdoar o Ricardo e nem a indiferença de todos que me viram sofrer. O foco de Sofia foi primeiro na recuperação da criança. Ela exigiu que Ricardo fosse retirado imediatamente da mansão. O doutor Samuel, agindo com a autoridade legal que a verdade lhe dava, garantiu que Ricardo fosse preso e denunciado por fraude e má conduta, com as implicações do vídeo. O vilão, derrubado, foi levado algemado de sua própria casa, sem direito a um último olhar de desprezo. Sofia retornou à mansão, mas não como a agregada nem como a dona. Ela retornou como a protetora. O reencontro com Léo foi um momento de cura. Léo, fraco e silencioso, estava na cama. Quando ele viu Sofia, não disse uma palavra, mas seus olhos se encheram de lágrimas e ele estendeu as mãozinhas. Sofia o abraçou e ele chorou, desabafando a dor e o medo que o silêncio guardava. Aos poucos, com a presença constante de Sofia, a luz voltou aos olhos de Léo. A febre cedeu, a vontade de comer voltou e, mais importante, a voz retornou. A confiança foi reconstruída com pequenos gestos, tempo e atitudes. Sofia nunca mais a abandonaria. Ela usou a fortuna secreta deixada pela mãe, agora legalmente sua, não para ostentar, mas para criar uma fundação em nome de Elisa, dedicada a crianças que sofrem com o luto e o abandono. A família escolhida se formou: Sofia, Léo e o Dr. Samuel, que se tornou um amigo leal e um guardião da moralidade. Eles se mudaram daquela mansão fria para uma casa acolhedora. Sofia aceitou a responsabilidade de cuidar de Léo, cumprindo o desejo de sua mãe. O final feliz não foi com riqueza ostensiva, mas com maturidade e o símbolo de um recomeço. A vida nova era baseada no amor e na verdade, não no medo e no segredo.
A moral forte e emocional da história era que a humildade, o caráter e a bondade são as únicas riquezas que a ambição jamais pode roubar. A filha que foi desprezada se tornou o pilar, provando que o destino é justo com aqueles que não se dobram à humilhação. O padrasto ambicioso duvidou da enteada, mas ela calou a boca de todos com a verdade chocante. A verdade se revelou ser o amor não correspondido de uma mãe, finalmente entregue à sua filha através da justiça. E agora me conta aqui, você acha que Ricardo recebeu o que merecia? E o Dr. Samuel, você teria perdoado? E aproveita e me diz, de qual cidade e país você está assistindo essa história? Quero saber até onde ela chegou.